Muito bom dia, agronegócio! Terça-feira, 3 de maio de 2022, agora 8 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas. Inclusive, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, é o Notícias Agrícolas Oficial. Vai ativar os alertas ali para receber todas as sinalizações da nossa programação ao vivo e usar mais essa ferramenta para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se você está no YouTube e ainda não nos segue no Instagram, @Notícias Agrícolas, ou no Twitter, @Notiagre, por que não? Ali também tem informações o tempo todo chegando para você. Enfim, é todo o canal das redes sociais ali dominado pelo Notícias Agrícolas para que as informações cheguem até você de uma forma ou de outra, certo? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que Letícia Guimarães nos acompanha e auxilia da redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas dúvidas, críticas e sugestões para que a gente possa te responder ao longo desta ou das próximas edições, tá certo? Aquilo que a gente não conseguir responder agora ou responder hoje, a gente vai te respondendo aí nas próximas edições. Vamos levar, né, a sua dúvida para os nossos especialistas e aí aos poucos a gente vai te respondendo, ok? Então mande para nós a sua pergunta, a sua dúvida, mande principalmente de onde você está falando, sua cidade e seu estado, que a gente quer muito saber até onde estão chegando as nossas informações. Fechado assim? Vamos nessa. Vamos começar com a nossa rodada de preços, que acho importante a gente trazer essa visão, né, dos mercados que já estão funcionando. Já os mercados abrem aqui no Brasil também. Aí vamos passar também pela B3, pelo dólar. Hoje vamos falar também sobre os caminhos ali que estão sendo traçados para o Plano Safra 2022-23, tá? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre clima e vamos falar sobre o mercado do boi gordo com informações do aplicativo AgroBrasil. Agora, todos os dias aqui no Bom Dia Agronegócio vai ter informação do app AgroBrasil. Inclusive, se você ainda não baixou esse app, baixe, que ali tem negócios sobre o boi gordo, tem informações, sobre o mercado do boi gordo, escalas de abate, o ritmo de negócios, em que preços os negócios estão saindo, mínimas, máximas e médias, e a gente vai te trazer isso tudo diariamente aqui no Bom Dia Agronegócio, tá certo? Então você que está no mercado do boi gordo, já olha para esse aplicativo AgroBrasil com um Z, tá? E vai ficar por dentro de tudo que acontece na pecuária brasileira, ok? Então, já a gente vai falar sobre o mercado do boi gordo. Vamos lá. Vamos fazer o nosso giro pelas commodities, né? Hoje é um dia de certa recuperação para o milho e também para algumas outras commodities, mas soja e trigo ainda operam no vermelho, mas bem mais próximos da estabilidade do que aquela loucura que a gente viu ontem. A gente vai falar sobre essa loucura de ontem e como as coisas devem caminhar a partir de agora, ok? Bom, soja, no primeiro vencimento, não. No julho, né, que passa a ser o primeiro vencimento, o maio nos próximos dias já sai da tela, nós temos $16,47 por bushel, uma baixa agora de 0,2%. O milho sobe 0,4% para valer $8,600 por bushel. O trigo tem uma pequena baixa de 0,2% para $10,55, ok? Antes da Bolsa de Nova York, os derivados da soja na Bolsa de Chicago. O óleo de soja ainda opera no vermelho, mas com baixas também bem menos intensas, mais contidas do que as da sessão anterior. Vamos falar sobre isso. 0,6% de queda no primeiro contrato para valer 79 cents mais 58 por libra-peso. No farelo de soja, alta de 0,5% para $433 por tonelada curta, tá? Então temos aí essa condição de certa estabilidade também para os derivados de soja na Bolsa de Chicago, que ontem tiveram um dia completamente agitado, acompanhando as demais commodities, tá? Bolsa de Nova York, o café sobe um pouquinho, 0,9% para $2,17 mais 80 por libra-peso. Percebam que ontem o café caiu forte, né? Nós tivemos aí uma baixa agressiva e perdeu o patamar dos 220 cents por libra-peso, né? Ou $2,20. Nós temos também o açúcar, que continua sua movimentação de baixa, tem 800 mais 80 por libra e uma perda de 0,3% agora no contrato mais negociado. O algodão
sobe, tem uma alta de 0,2% para $1,51 mais 5 por libra peso. O petróleo no WTI, a baixa, o mercado segue em queda nessa semana. A baixa do WTI agora é de 0,9% para $104,19 por barril, enquanto no WTI, vejamos aqui, no Brent, a perda é de 1,03% para $106,47 por barril, tá? O gás natural sobe 6% na manhã dessa terça-feira, o ouro cai um pouquinho, 0,05%, a prata baixa de alta de 0,6% e o cobre tem ganho de 1,15% na manhã de hoje. Dólar index caindo 0,24%. Ontem, lembrem-se, né, subiu forte o dólar index e puxou a moeda americana frente a uma série de outras moedas emergentes, principalmente frente ao Brasil, a moeda brasileira. Ontem o dólar fechou com 2,63% de alta, uma disparada logo no início da semana para a moeda americana voltar aos R$ 5,07. Já em 3 minutinhos os negócios são retomados aqui no Brasil, aí vamos entender como fica essa questão cambial, tá? Então, inclusive ontem, essa alta fortíssima do dólar, ela ajudou a neutralizar parte das perdas agressivas que se deram em Chicago. Inclusive, para o milho, conferiram um início de semana positivo para as cotações, tanto na B3, quanto nos portos, quanto no balcão, né, no interior do Brasil. Então, nós tivemos aí essa condição para o mercado de milho, diferente para soja, né? A soja ontem, ela teve uma perda aí de 40 pontos, arredondando aí as baixas que foram registradas nos contratos mais negociados em Chicago. O dólar ajudou a limitar essa perda aqui no Brasil, mas ainda assim os recuos entre as cotações no país foram registrados inevitavelmente, tá? Então, estamos acompanhando, já a gente vai falar sobre esses principais mercados. Lembrando também que China está de feriado, então não temos os fechamentos da Bolsa de Dalian, tá? Então, para farelo, óleo, milho e suíno vivo, que é o que a gente confere diariamente, né? Mas ainda assim, nós temos informações da Agriinvest Commodities, né? Para a gente fazer o resuminho do mercado financeiro. Bolsas de lado, dólar index em leve queda, taxa de juros americanas bateram máxima de 3 anos na véspera, commodities em baixa. O yuan continua sob forte pressão de desvalorização e está na mínima desde março de 2020, a moeda chinesa, tá? Temperaturas mais amenas no meio oeste americano, mais chuvas para as planícies e meio oeste, lá dos Estados Unidos, onda de calor na Índia, 50 graus, hein, senhoras e senhores? Clima seco na Europa, clima seco para a parte central do Brasil, óleo de soja em queda, puxando a soja na carona, fundos liquidando, tá? A gente vai falar sobre todas essas situações aqui, porque percebam que nesse momento, principalmente para os grãos, nós temos ali um acumulado de fundamentos em macroeconomia, misturados, dando essa volatilidade, que já estava intensa, ainda mais intensa. A gente ainda tem o vetor guerra para colocar nessa conta, o vetor Covid-19 na China, já que as medidas restritivas estão se intensificando, a política de tolerância zero contra o Covid-19 por lá, o coronavírus, né, continua muito forte, e tudo isso traz uma incerteza muito grande, um questionamento muito forte em torno do consumo chinês, da demanda na China. Como é que a demanda na China vai se comportar com as pessoas trancadas nas suas casas? Xangai continua nessa situação, Pequim continua nessa situação, a população está muito tensa, né? E realmente é um momento muito difícil para os chineses, indiscutivelmente. Então, vamos ter que tratar disso também. Enquanto isso, né, nós temos essas questões todas do clima lá no meio oeste americano. Lembrando que ontem os dados atualizados sobre o plantio norte-americano foram atualizados, a gente vai falar sobre eles também, ok? Antes de eu desdobrar os mercados, eu quero trazer aqui algumas informações sobre o Plano Safra, né, como eu já havia adiantado para vocês, né? Eu vou até dividir esse link aqui com a Letícia para a gente poder ter essa visão dessa notícia que parte da agência de notícias Reuters, tá? Sobre a questão do Plano Safra. Vou pedir para a Letícia
colocar na tela para vocês, sobre uma fala do ministro Marcos Montes, que assumiu a pasta, né, na sequência da saída de Tereza Cristina, e ele diz o seguinte, ó: com um pouco mais de um mês no cargo, o ministro da Agricultura do Brasil, Marcos Montes, prevê uma, abre aspas, luta difícil, fecha aspas, pela frente para conseguir recursos do Tesouro para o Plano Safra 22-23, que possam garantir maiores financiamentos e juros abaixo de 2 dígitos, enquanto inicia nesta semana uma viagem ao norte da África e Oriente Médio na chamada diplomacia dos fertilizantes. Então, o ministro Marcos Montes, assim como fez Tereza Cristina, sua antecessora, vai a países que são alternativas importantes de fornecimento para nós no quesito fertilizantes para garantir essa oferta para o Brasil, né? Por que o ministro Marcos Montes fala que vai ser uma luta difícil, né? Nós já vimos falando sobre isso há muito tempo aqui no Bom Dia Agro. O governo, o Ministério da Agricultura, melhor dizendo, vai buscar 300 bilhões de reais para o Plano Safra 22-23. Eles vão tentar, mas, segundo o ministro, vai ser uma situação difícil, vai ser difícil de conseguir isso pelo atual momento que nós estamos vivendo econômico e financeiramente no país, né? Para taxas básicas de juros, a nossa taxa básica de juros vem se elevando, né, por uma necessidade dado o atual momento da economia, do atual momento da inflação. Então, há uma necessidade de se ampliar essa taxa básica de juros, como está previsto, e o Copom deve trazer essa decisão amanhã, às 18 horas, horário de Brasília. Então, nós precisamos olhar para tudo isso com certa atenção. No Plano Safra anterior, nós tivemos ali 251 bilhões de reais. E eles terminaram, né, esse recurso, não terminou, mas quando a gente chegou ali em fevereiro, já não tínhamos mais essa quantia disponível, a gente precisou congelar uma parte dos recursos para pensar como íamos alocar esse dinheiro, enfim, um quebra-cabeça, como sempre acontece. Então, é realmente, né, difícil a gente entender como é que as coisas vão se dar. E o próprio secretário de Política Agrícola do Ministério da Economia, ele trouxe essa informação, eu já falei sobre esse webinar aqui que eu fiz com o pessoal do Agrobid, né, plataforma Agrobid, onde a gente tratou de crédito, de Plano Safra, e ele falou, realmente, os recursos para o Plano Safra ainda são uma incerteza quando a gente olha para 2022-2023. No final da semana passada, foi aprovado o PLN1, que é aquele projeto de lei que libera ali um volume que estava congelado também de recursos do Plano Safra 21-22 para poder dar sequência aos trabalhos, né? E principalmente estão destinados esses recursos que estavam congelados ao pré-custeio, né? Porque justamente os produtores brasileiros estão planejando já e se preparando para a safra 22-23. Então, a gente tem aí um montão de coisas para pensar, tá? Olha só, se no plano externo a ideia é peregrinar juntamente com o setor privado para abrir portas para maiores importações de fertilizantes em um ambiente de custos crescentes e oferta escassa, no interno, o ministro buscará formas de ampliar os financiamentos no âmbito do plano governamental para a próxima safra, que exigiria cerca de 300 bilhões de reais, tá? No plano anterior, a oferta de financiamentos prevista foi de 251 bilhões, enquanto as operações com juros mais baixos, subsidiados pelo Tesouro, chegaram a ser suspensas neste ano devido à alta demanda. Apenas na semana passada, o Congresso deu o aval a um crédito adicional para destravar tais empréstimos, né? Segundo o ministro que assumiu o posto em substituição a Tereza Cristina, considerando que o Tesouro destinou 13 bilhões de reais para a chamada equalização de juros em 21-22, a nova safra, com plantio a partir de setembro, precisaria de equivalentes 20 bilhões para fazer essa equalização da taxa de juros, porque a básica, a Selic, já subiu muito em relação ao mesmo período do ano passado. Então, considerando o processo inflacionário, considerando a nova taxa básica de juros, esse processo de equalização, portanto, vai exigir 7 bilhões de reais a mais para que aconteça, né? Por isso que o montante do Plano Safra esperado para 22-23 é maior e chega a essa expectativa de 300 bilhões de reais, tá? Então, a gente está falando de realmente
um volume de dinheiro considerável, tá? Pessoal, essa notícia já está disponível para vocês no Notícias Agrícolas, inclusive ela está em manchete, né? Para quem quiser entrar ali no noticiasagricolas.com.br, na sequência, vai logo olhar para essa informação detalhada, tá certo? E ali tem todas as informações que até esse momento nós temos sobre o andamento do Plano Safra. Vou sugerir um outro conteúdo, vou deixar aqui nos comentários, tá? No YouTube e também no Instagram, tá? Menu Podcasts Conversa de Cerca. Vai buscar pelo episódio 50 com o Antônio da Luz. Por que eu tô falando isso? Esse podcast do Conversa de Cerca, esse episódio do Conversa de Cerca, ele traz em detalhes como é que as coisas caminham para o Plano Safra, tá? E aí vem toda essa informação de onde vem o dinheiro do Plano Safra, como é que o produtor tem que fazer, por que o produtor tem que tentar, né, ter uma alavancagem menor, enfim. Tem um monte de coisas que você precisa saber, tá? Então, ó, Menu Podcasts Conversa de Cerca, tá? E aí vai, como eu falei, checar o episódio de número 50 com o senhor Antônio da Luz, que é nada mais, nada menos do que o economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, um grande conhecedor dessa questão de crédito, tá? E a gente já tem como é que chama isso? Um podcast marcado com o Daniel Latorraca, que é o COO da Creditares, tá? Que é uma empresa do setor privado de crédito que faz essa ponte entre as instituições financeiras e os produtores. O Daniel foi superintendente do IMEA, uma figura muito conhecida no agronegócio brasileiro, e ele vai falar bastante sobre essa movimentação do crédito, essas expectativas, inclusive como é que o setor privado está se comportando com isso. Ó, Letícia está mostrando para vocês como é que você faz para acessar o podcast do Antônio da Luz, tá? Se vocês quiserem me chamar no Instagram, @jornalistadasoja, para me pedir o link também, fiquem à vontade, tá? O importante é você ouvir o Antônio da Luz para fazer o seu planejamento, ok? Ali ele dá dicas bem importantes para fazer esse planejamento aí nesse momento de tensão e incerteza, nebulosidade sobre os recursos e tudo mais, ok? Vale muito a pena você coloca no carro, né? Quando você estiver saindo, baixa ou coloca lá no Notícias Agrícolas, bota para ouvir. Se você quiser ouvir pelo Spotify, dá. É só procurar lá nossa playlist no Spotify ou no Google Podcast ou no Apple Cast, né? Procura e ali tem tudo, tá certo? Só buscar o Conversa de Cerca, bota no ar e vai ouvindo, vai aprendendo com o Antônio. Sensacional. Então falamos aí sobre, queria muito dividir essa informação com vocês sobre o Plano Safra, depois leiam com atenção essa notícia, combinado? Para que vocês tenham esse entendimento. Antes da gente tratar dos mercados também, quero falar sobre clima, tá? Tem um destaque aqui da Clima Tempo, que é o seguinte: o Brasil ainda tem muita chuva neste início de maio. O ar úmido predomina sobre o Brasil e as nuvens de chuva conseguem se formar sobre quase todo o país. Fortes áreas de instabilidade se intensificam sobre o sul do Brasil e no decorrer desta terça-feira se organizam como uma frente associada a um ciclone extratropical. E esse sistema provoca chuva muito, muito volumosa, tá? A zona de convergência intertropical ainda está próxima da costa norte do Brasil e suas áreas de instabilidade estimulam a formação de nuvens de chuva sobre a maior parte do norte e nordeste, tá? Agora, na região sudeste tem sol e calor em quase todas as áreas. No centro-oeste, a terça-feira é com tempo chuvoso na fronteira do MS, Mato Grosso do Sul, com o Paraguai, mas também chove nas demais áreas do estado sul-mato-grossense, além de sul, centro e oeste de Mato Grosso. A temperatura cai no oeste e sul do Mato Grosso do Sul e também do Mato Grosso, além de cair nas capitais também Cuiabá e Campo Grande. Mas sol e muito calor, sol forte e muito calor no decorrer do dia no leste e nordeste de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, tá? Por que eu trouxe essas informações aqui? Porque a gente sabe, né, que a gente está com a safrinha em pleno desenvolvimento e há muitos relatos de preocupação
de perda de produtividade em função do tempo seco, né? E ontem, inclusive, o Wlamir Brandalize trouxe uma espécie de resumo sobre o que a gente tem visto com a safrinha, que nos ajuda a entender, de certa forma, em que ponto a gente está dessa segunda safra de milho aqui no Brasil. Eu fui, inclusive, questionada ali, né, com numa outra live que eu fiz também com o pessoal da Agrobid, pelo presidente do Sindicato Rural de Sorriso, né, o Silvano, que ele falou, cara, a gente está com problemas sérios aqui, né, o milho do Mato Grosso está derretendo com o sol, e é verdade. Qual que é a diferença dessa segunda safra para a segunda safra do ano passado, quando nós tivemos uma perda generalizada, condições completamente adversas de clima para todos os estados produtores de safrinha? Nós temos uma área recorde de plantio esse ano. O Wlamir, inclusive, ainda diz o seguinte, ó, plantou-se milho em todo canto do Brasil esse ano, né? Então, olha só o que diz o Wlamir. Temos uma área com recorde histórico de plantio. O pessoal plantou milho em tudo que é lugar do Brasil. E isso vai resultar, mesmo com uma produtividade menor, em uma grande safra. E quando ela chegar, esse vai ser um fator de pressão, porque ainda temos a maior parte da safra para negociar, tá? É um milho que vem e vai pressionar o mercado, mas as cotações estão boas nesta semana, na B3, nos portos e no balcão, tá? O que o Wlamir quer dizer com isso? Que realmente nós temos alguns problemas com a segunda safra de milho. Esses problemas não são tão generalizados quanto observamos na última segunda safra ou na última safrinha, na 21, quando a gente teve uma perda muito intensa. O Wlamir também falou que o ideal seria que todas as lavouras recebessem de fato uma chuva generalizada, boa, volumosa, bem distribuída, para que a espiga se forme bem, a gente tenha enchimento de grão e a gente tenha uma produtividade pelo menos dentro da média para todos os estados produtores. Mas, pelo que eu posso perceber, a gente não vai ter ainda essa chuva generalizada, segundo nos mostram aqui as previsões climáticas. Por que eu estou falando sobre isso? Para a gente já puxar o mercado de milho aqui para a nossa conversa. E há, de fato, essa preocupação, né, com a segunda safra e tudo mais, mas era isso que eu queria trazer para vocês, que a gente não tem uma condição, né, semelhante ao que nós tínhamos no ano passado. E nós temos também uma área maior de plantio. Por isso, nós temos uma condição se desenhando ainda de outra forma para esta segunda safra, tá? Então, a gente precisa olhar para isso com cautela e entender que a partir do momento em que a segunda safra começar a ser colhida, o que pode acontecer em 2, 3 semanas, né, em algumas regiões que plantaram antes, a gente pode ver o mercado sentir certa pressão nas cotações na medida em que essa safrinha vier se mostrando ao mercado, tá? Então, é esse o alerta que eu quero trazer, vindo do Wlamir Brandalize, anos de experiência, né, consultor da Brandalize Consulting, mas falando que essa semana a gente ainda tem condições boas de preços se formando bem, tá? Principalmente porque a alta do dólar ajuda a puxar as cotações na B3 e formar preços melhores nos portos e no interior do país. Olha só o que ele fala sobre o início da nossa semana aqui no mercado brasileiro. O mercado do milho começou a semana com poucos negócios e com grande parte dos consumidores retraídos, e os grandes do setor de ração fora dos negócios à espera da oferta da safrinha. Tivemos uma amostra de alta no dólar e Chicago em queda. Com isso, boas chances nos portos para os embarques no meio do ano, com preços na casa dos R$ 95. Já os vencimentos mais alongados, ali para o final do ano, se aproximando e dando chance nos R$ 100 por saco, tá? Segundo informações da Brandalize Consulting. Assim, temos apelos importantes e boas cotações em dia de queda forte na Bolsa de Chicago. Os consumidores continuam retraídos e os produtores, ainda temendo riscos na safrinha, continuaram lentos em novas vendas. Por que os negócios estão mais contidos agora? Porque, de um lado, os compradores esperam a nova oferta. De outro lado, os vendedores evitam novos negócios, não sabendo o tamanho real da sua safra, dados esses problemas com o clima, que são frequentes,
mas não generalizados, tá? Segundo os especialistas. Apenas alguns vendedores apareceram para garantir posições e fechamentos de longo prazo, garantindo níveis próximos dos R$ 100 nos portos e, assim, bons indicativos no mercado regional. O clima mostrava chuvas sobre as lavouras de safrinha do Paraná e podendo avançar sobre o sudeste, além de partes do centro-oeste. Temos ainda algumas reclamações ou alguns relatos de preocupação de produtores do centro-oeste, pegando principalmente Mato Grosso e Goiás. Pelo que eu estou entendendo, Goiás, eu acho que e parte grande de Mato Grosso, são as regiões ali que mais sentem essa preocupação com a safrinha. A gente vai fazer um levantamento aqui com Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Minas, para entender como é que tá a safrinha, tá? Vamos disponibilizar esse material para vocês aqui no Notícias Agrícolas, e aí vocês vão conseguir entender de forma mais detalhada tudo isso que eu estou tentando explicar para vocês, ok? Então, assim caminhamos, portanto. Bom, essas são as informações do mercado do milho. Na Bolsa de Chicago, as cotações hoje sobem um pouquinho, vamos ver se ainda estão subindo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou abrir aqui para vocês o milho. Tem altas de 3 a 4,25 os principais contratos, o maio com 8,17, o julho com $8,07, o setembro 7,60, o dezembro 7,45. O mercado sobe também em função de uma recuperação, de uma turnaround Tuesday, né, uma terça-feira da virada, depois das perdas intensas que registrou na sessão anterior ao mercado de milho. Então, hoje a gente tem espaço para esse fôlego, para essa recuperação. Mais do que isso, o mercado em Chicago se atenta muito às condições de clima lá no Corn Belt. E os números mostram que há um atraso significativo do plantio em relação ao ano passado, quando foi recorde de ritmo, né? E também em relação à média dos últimos anos. Então, me preocupa mais esse atraso em relação à média, porque o ano passado foi um ano fora da curva no plantio, no ritmo do plantio. Então, sobre o milho, o milho nos Estados Unidos, área plantada chegando a 14%, a expectativa do mercado era 16%, na semana passada era 7%, então tivemos um avanço aí de 7 pontos percentuais, e no ano passado eram 42% já era plantada, tá? A média das últimas safras é de 33%, tá vendo a diferença? Então, assim, a média é 33%, o ano passado 42%, então o ano passado já foi muito fora da curva. Agora, 33% de média para 14% esse ano já nos traz um sinal de alerta. Segundo alguns institutos de meteorologia dos Estados Unidos, a gente tem um início de maio mais úmido em 30 anos. Também vou trazer essa informação detalhada para vocês aqui no Notícias Agrícolas hoje, tá? Então, vamos ter atenção. Enquanto eu estou falando aqui, vou pedir para a Letícia, inclusive, colocar no ar essa informação do milho, tá? Do plantio do milho. Então, estamos de olho, tá? Bom, temos essa condição para o milho. Vamos dar uma olhadinha, só antes da gente passar para a soja e os demais mercados, a B3. A B3 hoje muito próxima da estabilidade. O maio, que está fora do contexto, porque sai da tela nos próximos dias, caindo 0,3% para R$ 91,70 por saca. O julho tem R$ 95,10, o setembro R$ 98,11, o novembro R$ 99,62 por saca. Os ganhos variam de 0,01% a 0,1%, tá? Então são bem baixinhos os ganhos, bem próximos da estabilidade. Por quê? Chicago está em alta, mas o dólar abriu o dia em queda. Também pudera, ontem subiu quase 3%. Então nós temos aí o dólar frente ao real caindo 0,8% hoje, com R$ 5,03, tá? Então esse é o quadro aí para o mercado de milho, ok? Bom, a Letícia está colocando para vocês na tela os dados do plantio. Toda segunda-feira agora, às 17 horas, horário de Brasília, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vai trazer o seu relatório semanal de acompanhamento de safras, né? O boletim que traz ali a atualização do avanço do plantio. Falamos sobre os números de milho, vamos entender os números da soja agora, né? Olha só, deixa eu abrir aqui, fechei sem querer. Para soja, nós também temos um atraso em relação à média dos últimos 5 anos, tá? Por quê? Muita chuva em algumas áreas, pouca chuva em outra, e aí vai ficando complicado.
Olha só, até o último domingo, né, dia 1º de maio, 8% da área dedicada à soja já havia sido semeada, contra 3% da semana anterior. 22% era a área plantada no mesmo período do ano passado. E a média plurianual, ou seja, das últimas 5 safras, é de 13%. Então, perceba, nós temos aí um atraso também considerável. O mercado esperava exatamente esses 8%. Está monitorando, sabe que o clima não dá muita chance. O Aaron Edwards, na última semana, já havia dado essa sinalização para o mercado, né? Falou, ó, os avanços desses últimos dias, né, não serão suficientes para trazer os números próximos da média dos últimos 5 anos, embora o parque de máquinas dos americanos seja incrível, embora haja esse potencial, essa força do produtor americano de plantar rápido, né, quando precisa, mas o clima ainda não está dando muita chance, tá? Então, vamos ficar de olho, tá certo? Então, para a soja também temos esse atraso. No entanto, a soja, que nesse momento começa a testar o campo positivo, a gente vê, ó, maio, 16 dólares e 74, sobe meio ponto. Julho, que é o mais negociado agora, 16,46, um ponto de alta. Agosto, 16 dólares e 2, com 2 pontos de ganho. E o setembro, com 15 dólares e 27, tem uma pressãozinha a mais nessa semana, que é a questão do óleo, né? Ontem, o óleo chegou a testar baixas de 7%, na Bolsa de Chicago, foi recuando, terminou o dia com cerca de 5% de queda, né? Informações da Agriinvest Commodities, ó, a pressão sobre a soja vem da EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental, né, dos Estados Unidos e da China. A EPA enviou a mesma proposta de redução da mistura de biodiesel para a Casa Branca. A proposta é de redução de 2,6 bilhões de galões entre 20, 21 e 22, em relação à proposta de mistura enviada em 2019, quando os preços do óleo de soja eram muito baixos. A redução representa algo próximo de 440 mil toneladas a menos de consumo de óleos e graxas para essa finalidade. E o óleo de soja, lá nos Estados Unidos, para essa matriz, representa cerca de 50%, que é bastante. Volume que facilmente iria para a exportação, porque nós temos um quadro de oferta escassa de óleos vegetais, então esse óleo que internamente não seria utilizado nos Estados Unidos, iria, portanto, ali para exportação. Mas mesmo assim, na medida em que o mercado recebe essa notícia, reage imediatamente, foi quando testou ontem 7% de queda, depois amenizou, foi para 5%, e isso tudo aliado a uma baixa intensa do petróleo, que ontem perdeu 4%, tá? Então tem isso. Agora, a pontuação aqui do Eduardo Vanin que eu vou fazer nesse momento é a mais importante. O esmagamento de soja não deve cair, simplesmente porque as margens estão excelentes, tá? Não só no Brasil as margens estão excelentes, como as margens aqui nos Estados Unidos estão excelentes, como nós temos também bom momento dos óleos de soja, do óleo de soja aqui no Brasil, tá? Ó, segundo a Brandalise Consulting, óleo de soja mantém indicativos internos. Rio Grande do Sul tem compra nominal dos R$ 9.200 no diferido CIF e venda de 10 mil em diante e negócios nos 9.400. Mostra o óleo com 12% nos 9.500 e venda a R$ 10.500, tá? Com biodiesel do estado no Porto de Paranaguá na faixa de R$ 9.000 por tonelada, mas sem negócios. Para São Paulo, referências de R$ 9.300 a R$ 10.200 também com 12% de mistura, tá? Óleo refinado segue em reposição de gôndola, que está de R$ 8,89 a R$ 11,89, esperando a demanda crescer nesse mês de maio, que vem pela frente, e com o apoio do Auxílio Brasil e biodiesel, porque a demanda crescerá, tá? Então, não é um momento só forte para os óleos vegetais ou na Ásia, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, não. É um momento de preços elevados e positivos, né? Dando boas margens para todo canto,
os óleos vegetais, tá? Lembrem-se que nós temos um momento de óleos vegetais, oferta escassa, demanda forte e dificuldade nas origens, tá? Tivemos uma quebra de safra aqui na América do Sul, para quem não se lembra, né, porque eu pareço um disco arranhado falando sobre isso, de 40 milhões de toneladas, temos perda de produtividade das palmeiras na Indonésia e na Malásia, e não temos a oferta chegando do leste europeu do óleo de girassol, de onde parte de 60% a 80% desse volume. Então, quer dizer, né, vamos acreditar. Vamos entender. Então, temos aí essa pressão do óleo de soja, pelo menos pontual, sobre os futuros do grão, segundo nos informa a Agriinvest Commodities, tá? Então, temos aí essa situação. Bom, falando rapidamente, só mais um pouquinho sobre a questão climática nos Estados Unidos, porque isso é muito importante, eu quero também trazer essa passagem aqui do Eduardo Vanin, tá? Historicamente, a relação entre atraso e produtividade é negativa, mais atraso, menos produtividade, assim como também a área final. Dependendo da região, após o dia 15 de maio, o seguro agrícola cai 1 bushel de cobertura para cada dia adicional de atraso, o que desencoraja a finalização da área total almejada pelo produtor. No entanto, isso depende muito dos preços e também das condições climáticas. Historicamente, a redução ocorre em anos muito chuvosos, padrão que o NOAA está reforçando para esse mês de maio. O maior problema, sem dúvida, é o desenvolvimento radicular superficial, em anos que a umidade é abundante de início, deixando a planta mais suscetível a um julho quente, padrão que os mapas do NOAA também estão mostrando. Se lembram que eu falei? Se parar de chover agora em maio, pode ser bom, porque avança o plantio. Mas e aí, como é que fica para junho, julho e agosto, onde as fases são determinantes na presença da umidade? E essa má formação do sistema radicular, ela compromete completamente, melhor do que eu, vocês sabem disso, a produtividade, né? O potencial produtivo, porque as raízes ficam mais preguiçosas, com aquele tanto de água no solo, né? Nas camadas mais abaixo, então fica aquele sistema mais superficial, e se realmente os padrões mais secos se confirmarem, como os mapas mostram para junho, julho e agosto, essas raízes não terão se aprofundado o suficiente para buscar essa água lá embaixo, né? E como é que vamos fazer? Vamos ter uma perda de produtividade. Aí, senhoras e senhores, mantenham os seus cintos afivelados, porque a viagem vai continuar completamente turbulenta quando a gente olha para o mercado de grãos, tá? Então, tenham atenção. Bom, para o Brasil, soja, né? Falamos bastante sobre o mercado internacional. Atenção aos prêmios, né? Que estão ainda elevados, mas já não sobem tão agressivamente. A gente está falando de algo entre $1,50, $1,60, 65, a depender das entregas, né, dos prazos de pagamento e entrega, e também ao dólar, que segue completamente volátil. R$ 5,04 é a cotação da hora, 0,7% de queda neste momento, tá? Vamos dar uma passadinha aqui pelos nossos comentários, né? Hoje ainda nem consegui chegar lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu buscar aqui lá do começo, né? Tinha bastante perguntas já hoje. Vamos lá. Nathalie nos mandando bom dia. O Valmar Júnior de Capivari do Sul. E o arroz, alguma novidade? Por enquanto não, viu, Valmar? Temos ali uma pressão sobre os preços nesse momento. A demanda pode vir um pouquinho melhor agora em maio, dando algum espaço para as cotações. Vamos ver se isso acontece, tá? Estamos de olho. Ainda há uma pressão porque a colheita está em andamento, certo? Dona Neuza, bom dia, hein? Bom dia. Bom dia, Carlinha. Muita chuva na grande região de Curitibanos, Santa Catarina. Obrigada, Márcio, pela sua informação. Bom dia para você também, viu, meu amigo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O seu Luiz Osmar Schemberger está conosco também. Temos aqui mais perguntas. Só me basta achar, né? Bom dia, Carla. Estamos aqui ligados, o grupo Savana Agropecuária, sempre conosco e sempre muito gentis. Em breve teremos em Feira de Santana o evento Savana Tech. Aí eu vi vantagem, hein? Estou esperando pelo meu convite. Vamos ver se chega. Brincadeira, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Nossa, a minha mãe tá aqui agora.
Ótimo dia, falo de Recife, Lúcio Nunes, obrigada. Bahia continua com muita chuva causando prejuízo na mandioca, podridão, aí é complicado, né, pessoal? Chuva demais para alguns é ruim, para outros é bom, é a indústria céu aberto do agronegócio brasileiro, numa agricultura de um país tropical, né? Graças a Deus que o seu Alisson Paulinelli ensinou a gente a fazer certo, né? A Ione Martins, bom dia, sou de Itumbiara, Goiás. Será que a chuva chega por aqui? Eita, Ione, olha só. Nessa terça-feira me parece que não, tá? Nessa terça-feira, vamos ver aqui, ó. A gente não tem, ó, sol forte, muito calor no decorrer do dia no leste e nordeste de Mato Grosso, no estado do Goiás e no Distrito Federal, tá? Então me parece que hoje vai ser mais um dia quente de tempo aberto aí para vocês no Goiás, tá? Mas a gente vai te atualizando, certo? O Márcio Fagundes, na região de Curitibano, Santa Catarina, até o momento 100 milímetros. Obrigada, Márcio. O Anderson, bom dia. Nesse momento em Pontes e Lacerda, tá muito bom pro milho. Safrinha aqui no Vale do Guaporé, Mato Grosso, né? Pontes e Lacerda, acho que é. Obrigada também pela informação, viu, Anderson? Deixa eu ver quem mais aqui falando conosco. Vamos lá. Carlinha, bom dia. Teria alguma informação sobre renegociação nos prazos das dívidas com o Banco CNH Capital? Por gentileza, Marisol, não tenho, mas vou buscar para ti, tá? Amanhã já consigo te trazer essa informação. A Bia Quirino, bom dia, Carla. Bom dia, Bia. Obrigada, viu, pela audiência de sempre. Deixa eu ver se... a Camila me perguntou como é que tá a soja. Falei bastante sobre a nossa soja aqui já. Bom dia, Carlinha. Tudo bem? Tudo bem contigo, João Marcos? Sobre o mercado futuro do milho, tem alguma informação sobre as perspectivas de preços? Pois é, temos ainda preços positivos, né? Principalmente quando a gente olha para os futuros na B3, perto de R$100 por saca, acima dos 99. Mas atenção à chegada da segunda safra, tá? Em 2, 3 semanas a gente vai começar a colher. Pode ser que a gente sinta alguma pressão aí sobre as cotações, segundo o Vlamir Brandalize, tá bem? Bom dia, o Márcio Macielara. Bom dia. Bom dia, Carlinha. Sandra de Ibiraci, em Minas Gerais. Bom dia. Vamos lá. Indústria céu aberto. Gostei, Carla. Bom dia. É isso, né, Otávio? Vocês são esses guerreiros, porque é indústria sem barracão, meu filho. Vambora, né? É mais ou menos por aí. Vamos passar ali pelo YouTube também? Pois é, ó. Eu não sei. Valdeci, bom dia. Sou de São João Batista bom dia. Sou de São João da Boa Vista, aqui interior de São Paulo, né? Conheço. Danilo Padovani, sempre conosco. Bom dia, Carla. O Otávio Sandrin, bom dia, de Prata, Minas Gerais. O Emerson Rossi, nos mandando bom dia. O Sérgio Miele Abdo continua fazendo campanha política no nosso Bom Dia Agronegócio. Tudo bem, deixa ele. O Sidney Aparecido, oi, bom dia, Carla. Sou o Sidney de Reserva Paraná. Gostei como vai ficar o tempo para o Paraná nesses dias, que bom. O Juliano Citadim, bom dia, muita chuva em Santa Catarina. O RJD. Dúvidas sobre preços de commodities agrícolas, pergunte ao Maurício Bellinello. É verdade, ele está sempre no programa do João Batista Olívio, a partir de 12h30, horário de Brasília, no Tempo e Dinheiro, ao vivo todos os dias aqui pelo Notícias Agrícolas ou pelo canal do João, tá? Meu grande mestre e mentor. Carla, ainda estou esperando aquele convite para o podcast por telefone. Bom dia. Like para Carla. RJ, amigo, eu não sei quem você é, mas, né, se eu te prometi um convite para o podcast por telefone, pois me diga, me lembre, porque aqui essa jornalista já está com a idade um pouco avançada, né? O seu José Heriberto Silva, bom dia, fico muito contente de saber que vai chover por aqui. Pois é, da onde o senhor fala, seu José Heriberto? Mas que bom que o senhor recebeu uma boa notícia, então, aqui direto do nosso Bom Dia Agronegócio. Fico feliz que foi bom. Bom dia. Bom, Carlinha, vira humano para Tangará da Serra, Mato Grosso. Vira chuva para Tangará da Serra. Eu acho que não, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada. Mas eu acho que, infelizmente, para Tangará não teremos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Me parece que não.
Me parece que, infelizmente, para Tangará da Serra não chega nessa terça, tá? Mas estamos aqui tentando, e todos os dias a Virgínia Alves traz as informações atualizadas, né, do clima. Me parece que não. As chuvas serão bem manchadas aí no Mato Grosso nessa terça-feira, né? Vamos acompanhar. Qualquer novidade a gente vai te informando por aqui. Mas já já tem uma previsão bem detalhada da Virgínia Alves. Eu trago só uma palhinha aqui, né? Só um gostinho para vocês né, darem uma olhada por aqui, tá? Pessoal, como prometido, vou trazer agora diariamente informações do mercado do boi gordo pelo aplicativo AgroBrasil, né? E as primeiras informações, já sobre o fechamento dessa segunda-feira, primeiros indicativos para essa terça. Na segunda-feira, registro de uma nova mínima para o estado de São Paulo e a máxima não superou os R$330 por arroba à vista. A média das escalas apuradas pela AgroBrasil foi de 10 dias para o estado paulista, tá? Mercado do boi gordo agora. Já no Mato Grosso do Sul, os preços se mantêm estáveis, com as escalas mais contidas, mais reduzidas, e a média foi apurada também pela AgroBrasil de cerca de 7 dias. O estado de Mato Grosso também não tem grandes mudanças, tem preços estáveis no mercado do boi gordo, escalas também mais contidas e a média dessas escalas na casa de 6 dias também, tá? Então temos escalas mais contidas em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, 6 e 7 dias, respectivamente. Para São Paulo, a gente já tem uma média um pouquinho maior, mais alongada, de 10 dias, né? Então temos essa condição aí para o mercado do boi gordo. Lembrando que margens dos pecuaristas ainda bastante ajustadas, custos de produção muito elevados, enfim, uma situação ainda bastante complicada, tá? Então, estamos de olho em tudo isso, certo? Vamos dar uma olhadinha também nos preços do boi gordo na B3, né? Vamos olhar como é que está o mercado futuro, os preços no mercado futuro para o boi gordo. Estáveis todas as cotações dos primeiros vencimentos, à exceção do maio, que sobe 0,23%, com R$ 322,50. Junho, R$ 322,20. Julho, R$ 327 por arroba. Agosto, R$ 329, tá? Do mercado do boi gordo, a gente já vai pular para a Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhadinha no café. Nesse momento, sobem maio, junho, julho e setembro e cai um pouquinho o dezembro. Um pouquinho não, cai 4,25% o contrato dezembro na Bolsa de Nova York. Maio, $2,16 mais 95 por libra, uma alta de 0,55%, 0,5% de alta também para o julho, que tem também $2,16 mais 95, e o setembro, $2,16 mais 70, uma alta de 0,4%. Ainda de acordo com a apuração da Virgínia Alves, olho vivo no câmbio, olho nos fundamentos e essa recuperação que está se desenhando aí para as commodities que tem espaço para isso depois da queda forte de ontem. Assim como para as outras commodities ali, grãos, óleo, farelo, né, soja mesmo, a gente tem uma influência do financeiro muito, muito forte, tá? Não podemos esquecer dessa pressão do financeiro muito, muito forte. Então, nós estamos de olho também nessa situação. Amanhã sai a taxa nova de juros dos Estados Unidos, sai a nossa taxa de juros, é a super quarta, e a gente vai ver ainda essa influência do financeiro. Olha só o que nos diz sobre isso o Eduardo Vanin, também analista de mercado da Agriinvest Commodities. O macro novamente está mexendo com o agro. As taxas de juros nos Estados Unidos continuam subindo, principalmente para a ponta longa. E ele diz mais o seguinte, a combinação de taxas nominais mais altas e as expectativas de inflação mais acomodadas levaram a taxa real de juros para o território positivo, o que não acontecia há 2 anos. E essa é a criptonita dos ativos de risco. Quais são os ativos de risco? As commodities, né? As commodities estão começando a ficar muito caras em relação às ações. É isso que os fundos estão vendo. Os fundos de índice ligados à inflação também começaram a reduzir a exposição
as commodities. Na semana passada, eles reduziram a sua posição comprada pela primeira vez em 8 semanas. E isso não se limita a uma commodity agrícola, mas a uma série de commodities agrícolas, né? Por isso que nós temos, então, toda essa pressão aí sobre as commodities, além, como eu falei, naquela mistura de fundamentos mais macro cenário, ok? Então, temos toda essa situação, certo? Olhamos para o café, vamos dar uma olhadinha também para o açúcar, né? Para o açúcar nós temos dia de queda, né? Os primeiros 2 vencimentos abaixo dos 19 centos por libra peso, então o julho tem 18 centos mais 75, uma perda de 0,5%, mesma baixa para o outubro, que vale 18 centos mais 89, o março 19 centos mais 18 por libra, 0,6% de queda, e o março 19 centos mais 22, caindo 0,07%. A abertura do mercado também do açúcar já está disponível, e segundo o Jonathan Simeão, parte dessa pressão vem, além dessa questão toda do macro cenário que eu acabei de descrever, do recuo do petróleo que ainda se observa nesta manhã de terça-feira, tá? O petróleo nesse momento cai 1,14% no WTI e no Brent 1,03%. 1,03%, deixa eu atualizar. Deixa eu abrir aqui as commodities. 1,12% no Brent, tá? Então, essa pressão ajuda a intensificar as baixas no açúcar, ok? Bom, senhoras e senhores, deixa eu ver se deixei de responder aqui. O Rodrigo de Campo Mourão, certo? Como é que estamos, Rodrigo? Tudo bem? Tudo certo? Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, muita chuva agora, bom dia. O seu José Roberto é de Rio Vermelho, Minas Gerais. Que bom, obrigada, viu? Carlos Raiol, bom dia, Carla. Como estão os preços de palma no mercado? Não tenho essa informação nesse momento, mas vou buscar para você, tá? Marcelo, bom dia de Curitiba, Paraná. O senhor Carlos Merli conosco, nosso especialista em segurança no agronegócio aqui do Notícias Agrícolas. Aliás, tem uma, como é que é o nome disso? Uma sessão só sobre segurança no agro, fora o curso do Carlos Merli, disponível para você que está aqui nos acompanhando, tá? É um grande cara, são, sei lá, mais de 30 anos de experiência no setor de agronegócio, trabalhou em grandes empresas de agro, o Carlos Zumerli, e é um grande profissional, tá aqui para te responder as suas dúvidas, enfim, o Zumerli é um grande cara e pode te ajudar muito, tá? Bom dia, Carla Mendes, Rafael Lima da AgroPrime de Rio Verde, Goiás. Bom dia, Rafael, tudo certo? Bom, senhoras e senhores, para a gente finalizar, vamos dar uma olhadinha nas nossas notícias, que já chegam ao Notícias Agrícolas na manhã dessa terça. Vamos lá. Empresas de máquinas agrícolas do Brasil congelam novas oportunidades de negócios com o leste europeu. Reflexos da guerra, notícia de Virginia Alves, já disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Ucrânia enfrenta crise de armazenamento de grãos com dificuldade para exportar. Também pudera, né? IMEA vê safra recorde de soja 22-23 em Mato Grosso, a 39 milhões e meio, mas corta a projeção para milho 21-22. De olho no... preço ao produtor da zona do euro saltam em março, desemprego tem mínima recorde, e IBRAF, produtividade do feijão preto, surpreende. O IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Pelo CPEA, etanol, indicadores têm alta expressiva em abril, açúcar, preço recua no primeiro mês da nova safra, natural, pressão do fundamento, trigo, dólar avança e eleva preços, produção pode aumentar no Brasil, é isso mesmo. Ontem fiz uma entrevista bastante completa com o Elcio Bento sobre o mercado de trigo, o Elcio que é analista das safras e mercado. Não só o dólar está puxando os preços no Brasil, mas o aumento das cotações na Argentina. Essa combinação de preços altos na Argentina, que é a nossa principal referência, e a alta do câmbio sinalizam, portanto, esses preços mais elevados para o mercado aqui no Brasil, né? Então, temos aí esse bom momento dos preços e a safra em andamento. O plantio está acontecendo. Calor extremo mata ao menos 25 pessoas no estado de Indiana de Maharashtra. Uva, pelo CPEA, demanda reduzida pressiona cotações das uvas finas em Marialva. E temos também Petrobras eleva o preço da querosene de aviação. A BEAR diz que a alta fica próxima de 7%. Segurem os bolsos na hora de fazer as suas compras de passagens aéreas, que vai subir inevitavelmente.
ok? Senhoras e senhores, 9h45 pelo horário oficial de Brasília. Agradeço pela companhia e pela generosidade sempre comigo, pela gentileza e pela confiança no nosso trabalho, tá certo? É sempre bom dividir as minhas manhãs com vocês. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Um bom dia para você, de bons negócios, boas decisões, e a gente está sempre aqui de plantão para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Fechado? Vejo vocês amanhã. Até lá. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.